Às vezes eu acho que eu me empolgo. Mas a presença de Deus, nós adoramos a Deus com nossas forças, com todas as nossas energias. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que fala sobre uma situação que todos nós, de alguma forma, já vivemos em algum momento de nossas vidas. O momento em que Deus não faz o que esperamos, ou que desejamos, ou que achamos ser o melhor para nós. Muitas vezes nós nos encontramos em oração, clamando por algo que parece ser urgente e necessário. Mas a resposta de Deus não vem da forma como nós imaginamos, ou até parece demorar mais do que gostaríamos. E isso pode gerar dúvidas, frustrações e até questionamentos sobre a bondade e o plano de Deus para nossas vidas. Mas é exatamente nesses momentos que somos chamados por Deus a confiar no caráter de Deus e em sua sabedoria infinita. As Escrituras nos ensinam que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Está em Isaías 55. Quando Deus não age como esperamos, Ele está nos convidando a uma fé mais profunda, a confiar em seu plano perfeito. E mesmo sem compreender totalmente o que Ele está fazendo, este é o ponto que nós vamos falar hoje. Amém? E quando Jesus não faz aquilo que eu quero, quando as coisas não acontecem como eu espero, como é que eu reajo? Porque isso acontece na vida de todos nós, quer concordemos ou não, abramos o coração ou não. Há momentos de nossa vida em que Jesus não faz aquilo que nós queremos, aquilo que nós esperamos dele. E aí, qual é a nossa reação e como nós respondemos a isso? E essa resposta nos é dada a partir da história que aconteceu há milhares de anos atrás, em um domingo como esse. Não sei se você sabe, mas praticamente em todas as igrejas cristãs se celebra um domingo de Ramos. E foi um dia desse, num domingo, mas um domingo de Ramos como esse, que Jesus, montado em jumentinho, entrou na cidade de Jerusalém e foi aclamado pelas pessoas que o aguardavam ali em Jerusalém, e colocavam as roupas no chão, cortavam ramos de palmeiras e de outras árvores e colocavam no chão para Jesus passar naquele domingo de Ramos. E a partir desse episódio, nós já percebemos a reação de algumas pessoas. Mas eu não vou adiantar a história, eu queria que você lesse comigo o que Mateus escreveu sobre esse dia, sobre domingo de Ramos. Se você puder, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 21, versículo 1. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Aqui nós temos o registro desse momento na vida de Jesus, num domingo como esse, quando as pessoas tiraram ramos e colocaram no chão para Jesus passar. Mateus capítulo 21 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betefagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nas para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles e os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e o espalhavam pelo caminho.
A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Até aí. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo me conduza e que eu seja usado por Ti para a Tua palavra encontrar corações, ó Pai, abertos para entrar a Tua palavra e encontrar morada, Senhor. Amém. Irmãos, há uma curiosidade nesse texto. Eu andei lendo e pesquisei um pouco que nesse relato sobre Domingo de Ramos, que é aquele que aparece nos 4 evangelhos, e isso não é muito comum. Nem tudo que aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas também aparece no evangelho de João. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Isso por conterem uma grande quantidade de história em comum, narrada na mesma sequência, às vezes nas mesmas frases. Portanto, tem a mesma ótica dos relatos e dos acontecimentos. Mas João, ele não se importa muito bem em repetir os relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele tem uma perspectiva diferente da história. Ele busca selecionar alguns relatos apenas para contar às pessoas a quem ele estava escrevendo. Mas esse momento na vida de Jesus, João também decidiu escrever como Mateus, Marcos, Lucas e João, contando o que aconteceu em um domingo como esse. Eles mostram que Jesus entrou em Jerusalém e foi intencional para cumprir as profecias. Jesus sabia da profecia de Zacarias. Ele sabia que Zacarias há mais de 400 anos antes, havia dito que o rei de Israel entraria na cidade de Jerusalém montada no jumentinho. Jesus sabia dessa palavra. E por isso Jesus foi intencional em dizer para os discípulos dele: aí perto tem uma cidade com uma jumenta e um jumentinho, tragam para mim. E lá foram os discípulos, pegaram o jumentinho e trouxeram para Jesus. E Jesus montou nesse jumentinho porque ele sabia que está escrito que o rei de Israel vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele sabia: eu vou entrar em Jerusalém montado em jumentinho e todos vão saber que eu sou o rei. Não apenas Jesus foi intencional em fazer que as pessoas entendessem que ele era rei de Israel, mas as pessoas que viram Jesus montado em jumentinho também foram intencionais em reconhecer que Jesus era rei de Israel. Eles tiraram as roupas e colocaram no chão. Eles cortaram ramos de árvore e colocaram no chão, porque era assim que um rei era reconhecido. É o que lemos no Antigo Testamento, quando da aclamação do rei Jeú. Em 2 Reis capítulo 9 versículo 12 diz assim: conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu o estou ungido rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e estenderam sobre os degraus diante dele, e em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeu é rei. Quando disseram Jeu é rei, as pessoas imediatamente tiraram as capas e colocaram no chão, porque Jeu pudesse andar por eles. Era assim que os reis eram recebidos. Portanto, Jesus diz para as pessoas: eu sou o rei, sou o cumprimento das profecias. E aquelas pessoas reconhecem as profecias de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vou ler para vocês.
Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E todos ali recebem Jesus como rei. O script estava montado, todo o roteiro estava desenhado diante das pessoas e nos corações dela. Ele é rei, ele está entrando em Jerusalém, ele vai lutar contra os nossos inimigos, porque ele vai agir contra os reis como todos os reis agem. Ele vai defender o povo contra os invasores, ele vai entrar na cidade, ele vai encarar os romanos, ele vai destruir os romanos de uma vez para sempre e vai assentar no trono. E finalmente Israel vai estar livre, vai estar em paz. Eles sabiam que Jesus era poderoso para destruir todo o exército romano. Eles sabiam, pois poucos dias antes, Jesus havia ressuscitado um morto, que estava morto e enterrado há 4 dias. Este morto era Lázaro, história que todos já conhecem. Em João capítulo 11, versículo 39, relata isso. Vou ler para vocês também em João capítulo 11, onde Jesus ali faz o milagre. Diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto no pano, e disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-o ir. E ali Jesus mostrou para todos o poder e a autoridade que ele tem. Quando chamou Lázaro para sair para fora do sepulcro, depois de 4 dias, Lázaro foi revivificado. As pessoas sabiam também que há poucas semanas, Jesus tinha curado os cegos em Jericó. Eles sabiam que Jesus era poderoso para acabar com o exército romano com um sopro. Havia essa grande expectativa no coração daquele povo, que Jesus entrava em Jerusalém. Então estava tudo montado, havia uma esperança. Eles celebraram Jesus assim como ele entrou como rei. E assim havia uma grande expectativa no coração das pessoas. Eles pensavam: agora a gente vence, agora a gente vai ser liberto, agora expulsamos os romanos, agora finalmente vamos ter um rei assentado no trono de Israel. Oh glória, agora tudo vai dar certo, vamos derrotar os romanos. E agora, mas não foi isso que aconteceu. Jesus não enfrentou os romanos. Ao contrário, Jesus se entregou aos romanos sem resistência nenhuma. E quando um dos seguidores de Jesus tentou levantar a resistência, agora a gente vai lutar, ele puxou a espada e lá foi Pedro para tentar defender Jesus e cortou a orelha de um. E Jesus disse: não, Pedro, para, não vai ser assim, guarde a sua espada. Como você acha que as pessoas reagiram? Jesus entrou na cidade como um rei, que estava cumprindo as profecias, o rei das profecias. As pessoas receberam Jesus como o rei das profecias, mas Jesus não age como elas esperavam, como que o rei deveria agir. Tudo apontava para isso, havia expectativa para que isso acontecesse, que os romanos fossem vencidos, o rei se assentasse no trono, havia esse desejo no coração de todos, mas Jesus não agiu assim. Como que as pessoas reagiram?
E eu queria voltar essa pergunta para você. Como que você reage quando Jesus não faz aquilo que você quer? Como que você reage quando Jesus não lhe dá aquilo que você espera dele? Você vê os sinais de Deus, você vê as profecias sendo cumpridas, você vê a circunstância, todas elas apontando para você receber aquilo que você tem esperado. No seu coração há uma expectativa, você já viu tantas coisas acontecerem, mas de repente não acontece. Uma crise. Meus irmãos, aí todos nós vivemos uma crise. Aí eu duvido que alguém aqui que vê todos esses sinais em oração, em jejum, em evidências, e que de repente não recebe o que espera. É muita coisa. Duvido que você não vai viver uma crisezinha lá no fundo de fé no seu coração. Como que nós reagimos quando Deus não dá aquilo que nós esperamos? Quando tudo indica que nós vamos receber aquilo que aguardamos e não recebemos, como que nós reagimos? Com crises de fé. E essas crises, elas podem se revelar na nossa vida de três maneiras. A primeira maneira, como essa crise de fé se evidencia na vida das pessoas, é por meio da raiva e da indignação. Raiva e indignação. E assim algumas pessoas reagiram no meio dessa crise de fé. Quando eles perceberam que Jesus não ia fazer o que eles esperavam, eles logo viraram contra Jesus e começaram a gritar: crucificam! Crucificam! É um impostor! Não vale nada! É um bandido! Ele está enganando todo mundo! Crucificam! Foi assim que algumas pessoas reagiram. Elas se opuseram a Jesus com raiva e indignação. Ele tem que morrer. Quantas pessoas não reagiram assim? Quantos não recebem de Jesus aquilo que gostariam ou esperam de Jesus? De todas aquelas evidências que elas tinham diante dos olhos, elas são tomadas de tão amargura e raiva no coração, que se tornam opositores de Jesus e começam a atacar. Não querem nem ouvir falar do nome de Jesus, não querem nem ouvir falar da igreja, não querem nem ouvir falar da fé. E quando alguém fala de Jesus e fala da fé, essas pessoas atacam, elas agridem, elas acusam, elas bravejam, elas amaldiçoam, elas apontam todos os terrores da história contra Jesus, contra a igreja, contra a fé. E o grito dessas pessoas é: crucificam, tem que morrer. Algumas pessoas reagem dessa maneira. Tem muitas pessoas que agem assim: aí eu fui na igreja, já não vou mais, eu tenho raiva de crente, eu tenho raiva de Deus, eu não acredito em Deus, Ele não existe, Deus para mim morreu. Muitas pessoas reagem dessa maneira e se tornam extremamente combativas contra Deus. Quando você vai observar lá no fundo, bem no fundo, tem uma raiva, tem uma frustração, tem um sentimento de uma frustração, porque em algum momento essas pessoas esperavam algo e que não receberam o que esperavam, ou que queriam, e assim se voltaram contra Deus. Foi isso que aconteceu ali com muitas pessoas. Mas outras pessoas são diferentes. Quando elas não recebem aquilo que esperam receber de Deus, elas se frustram e elas se afastam. Porque naquele domingo de Ramos havia outras pessoas ali que viveram essas experiências, não receberam o que queriam receber. Jesus não os deu o que esperavam dele, e essas pessoas simplesmente se afastaram.
E encontramos alguma dessas pessoas lá no caminho de Emaús. Podemos ver isso em Lucas capítulo 24, versículo 13. Olha que interessante aqui em Lucas capítulo 24. Ele descreve os eventos que ocorreram no dia da ressurreição de Jesus. Vou ler para vocês, Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Versículo 25. E lhe disse Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles conversavam assim, esperávamos. Eles estavam caminhando, indo embora de Jerusalém, estavam se afastando. E conversavam um com o outro. Nós esperávamos que ele queria redimir Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. E é verdade que algumas mulheres estiveram no túmulo e disseram que tiveram uma visão de anjos. Elas viram anjos. Elas disseram isso, mas os nossos foram lá e viram um túmulo vazio e mais nada. Esperávamos que ele haveria de redimir Israel. E assim continuaram a seguir o caminho em direção a Emaús, se afastando daquele lugar que Jesus disse: não se afaste, não saia de Jerusalém. Jesus fala isso em Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus disse: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, de que lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas eles se afastaram. São pessoas que vivem essa frustração, mas não se opõem a Jesus. Elas conseguem até mesmo andar no caminho, se assentam na mesa e conversam sobre as coisas de Jesus, falam das experiências de Jesus, das histórias dele, do que ele fez, os ensinamentos que ele trouxe, como ele é maravilhoso, como ensinamento profundo, quantas pessoas ele curou. Aquele culto na igreja, lembra? Foi tão maravilhoso. Eles começam a contar a história, eu me lembro, já faz 10 anos, eu estava na igreja, que pensam que foi, mas não se envolvem mais. Continuam no caminho de Emaús, decidem seguir a própria vida. Vão voltar para o mar da Galileia para pescar, para se tornarem pescadores novamente. Jesus se tornou um momento na história, uma lembrança da história.
não têm raiva de Jesus, mas não têm aquele amor por Jesus. Eles têm um amor sem envolvimento, eles têm um amor distante, eles têm um amor, mas eles amam muito mais aquilo que eles estão fazendo agora do que andar com Jesus, e se afastam. Um dia eles andaram e disseram: não sei, eu estou em outra agora, aquilo ficou para trás, aquilo não é mais para mim, estou vivendo um outro momento agora. Mas Jesus é um assunto, Jesus faz parte da conversa. Mas nessa crise de fé, essas pessoas simplesmente foram embora. Elas às vezes participam do culto, dão glória a Deus, elas lembram, elas choram, mas ficam só nisso. Elas continuam no caminho de Emaús, conversando sobre Jesus e pensando nas coisas da vida deles. Agora a vida que segue. Jesus é uma história, é uma lembrança. As pessoas que vivem essas crises de fé e caminham a crise de fé dessa maneira. Mas há um terceiro grupo que também estava presente ali naquele domingo de Ramos, que celebrou e gritou: Hosana, bendito é o que venha em nome do Senhor. E que viu todos os acontecimentos, a prisão de Jesus. Então viram que Jesus não fez o que eles gostariam. As pessoas não vão embora, eles aguardam ao lado de Jesus em silêncio e com esperança. Diz que lá, enquanto alguns gritavam: crucificam, outros foram embora e fugiram, um grupo permaneceu ali, ao lado de Jesus, ao lado da cruz. Estavam lá Maria Madalena, João, sem falar nada. Eles não entendiam o que estava acontecendo, não compreenderam, mas ainda assim também, mesmo não compreendendo, não desistiram. Não tinham palavra para explicar o porquê as coisas não haviam acontecido como eles queriam ou como eles esperavam. Mas ainda assim permaneceram ali. Vivem essa crise de fé em silêncio, em esperança, confiança, acreditando até o final que Jesus, na palavra dele, mesmo sem compreender. Muitas vezes não compreendemos o que acontece, mas devemos persistir, confiar, ficar ali. Quem é você nessa história? Quem é você nessas crises de fé? Quem é você? Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer ou do jeito que você espera, como que você reage? Quando Jesus não dá para você aquilo que você quer, quando aquela expectativa de domingo de Ramos não se concretiza na sua vida, como você desenhou somente no seu coração, como você reage? Agora, o que é maravilhoso perceber que nesse domingo de Ramos, ora, a partir de domingo de Ramos, é que da mesma maneira como nós reagimos a Jesus por aquilo que Ele não fez ou por Ele não ter feito aquilo que esperávamos que Ele fizesse, Jesus também reage às nossas crises de fé. Como que Jesus reagiu às nossas crises de fé? Como que Ele reagiu? As atitudes de cada um desses grupos que viveram essa crise de fé e expressaram essas crises dessa maneira, como que Jesus reagiu? Para aquelas pessoas que gritavam: crucificam, crucificam. Para essas pessoas, Jesus ali na cruz ora e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. A reação de Jesus, as pessoas que gritam crucificam, eles não sabem, Pai, eles não sabem nada. Eles ainda não entenderam, perdoa. Jesus ainda estando ali na cruz, Ele vendo as pessoas gritando contra Ele, fala: perdoa, intercede por eles, perdoa. E para aquelas pessoas que se frustraram e se afastaram,
Como que Jesus responde à crise de fé dessas pessoas que estão se afastando? Jesus vem ao se encontrar com elas. No caminho de Emaús, elas estão andando e indo distante, conversando sobre Jesus, e Jesus vem estar com elas. Vem conversar com elas, vem perguntar sobre o que vocês estão falando, o que vocês querem, o que vocês precisam, o que vocês estão sentindo. Jesus vem ao encontro deles. Jesus vem para o caminho. E às vezes você está longe, você andou para lugares distantes. Jesus vai atrás de você dizendo: meu filho, minha filha, você pode estar andando para longe, pode ter desistido, mas eu não. Eu vou atrás de você, eu vou cercar você, eu vou chamar você de volta, eu vou falar o seu coração de tal maneira que seu coração vai ficar aquecido de novo. Não foi isso que aconteceu lá no caminho de Emaús, quando Jesus aparece ali para os dois? Não estava ficando quentinho, aquecido, enquanto ouvimos falar, quando Jesus falava com eles? E assim Jesus foi cercando as nossas vidas, chamando-nos de volta, chamando-nos para Ele, fazendo-nos entender que Ele não ficou ofendido com as nossas crises de fé. Ah, meus irmãos, imagina se fosse nós. Imagina se fosse eu e você, e alguém chegasse para mim ou para você e falasse assim: crucifica. Você lá na cruz e está dizendo assim: oh Pai, perdoa eles. Ou você ia falar assim: meu Deus, manda fogo, queima todos eles. Dizendo assim: eu tenho todo o direito de mandar fogo do céu. Meu Deus, olha o que eles estão fazendo comigo. Mas Jesus não. Jesus dizia: Pai, perdoa. Eles não sabem de nada, perdoa. E para quem está indo embora, o que você ia falar? Ah, já vai tarde, pode ir. Pode ir embora. Não quer ficar? O santo Jesus tem poder. Jesus está mandando, vai embora. Mas Jesus não faz isso. Até mesmo aqueles que estão se afastando, Jesus vem andar ao lado e vem falar com a gente, vem andar conosco e fala: conta para mim o que está acontecendo. Qual é a história mesmo que vocês estão conversando? E de repente Ele começa a falar ao nosso coração, e o nosso coração começa a ficar aquecido, e vem uma saudade, vem uma lembrança. E foi o que aconteceu com esses dois homens em Emaús. De repente eles perceberam, depois de muito tempo, e tem gente que demora para perceber e entender, que Jesus está os cercando e chamando de volta. Jesus foi ao encontro deles ali, eles não tinham reconhecido Jesus. Ah, Jesus tem que andar o caminho todo, sentar na mesa, pegar o pão, e a pessoa ainda não se dá conta que é Jesus. Aí Jesus fala: deixa eu partir o pão para você ver, para ver se você lembra daquele dia. E aí Ele parte o pão, e eles vêm, e eles lembram: ah, é Jesus. E aí quando eles vão abraçar Jesus, pronto, agora vocês entenderam, né? Jesus desaparece. E eles voltam, esses dois, correndo para Jerusalém: vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, Ele não desistiu de nós. Quem permaneceram ali Ele veio ao meu encontro, no meio das nossas crises. E para aquelas pessoas que permaneceram ali ao pé da cruz, não entenderam, mas mesmo não entendendo, não desistiram. A palavra de Deus mostra que essas foram as primeiras a verem Jesus glorificado. Elas estavam ali, e quem permaneceu ali teve o privilégio de ser o primeiro. Eles viram Jesus ressurreto, a glória do Senhor.
Jesus deu a eles o privilégio e Jesus veio ao nosso encontro nas nossas crises de fé. E nós vamos passar por elas, as crises de fé. São momentos de muitas perguntas, perguntas para as quais muitas vezes nós não vamos ter respostas. Mas o maravilhoso é saber que mesmo que vivemos as coisas para Jesus, mesmo que viremos as costas para Jesus, no domingo de Ramos, Jesus vem ao nosso encontro. Depois da ressurreição, Ele vem atrás de nós. Ele vem nos fazer saber que o inimigo contra o qual Ele veio lutar, quando Ele entrou em Jerusalém, você se lembra, Ele entrou como um rei em Jerusalém, para vencer o inimigo. Só que os judeus não sabiam qual era o inimigo mais poderoso que precisava ser vencido. Os judeus imaginavam que o inimigo mais poderoso a ser vencido era os romanos. Como muita gente acha que o inimigo mais poderoso a ser vencido é o seu vizinho chato, que faz barulho, é o vizinho chato que dá problema, é o patrão, é o funcionário, é o colega, é o filho, é a esposa, é o romano. Mas Jesus entra em Jerusalém e faz, logo depois da ressurreição, os judeus saberem, os discípulos saberem que o inimigo que Ele veio vencer era o pecado, e o diabo e a morte. Do que adianta você lutar contra os romanos, do que adianta você lutar contra os filisteus e os malaquitas, se o coração ainda você mantém o inimigo vivo? Estamos falando sobre a raiva, o ódio, ressentimento, a amargura, a inveja, o orgulho, soberba, arrogância, egoísmo, avareza. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De repente você está aí orando e pedindo a Deus: eu quero o mundo inteiro, eu quero milhões, eu quero bilhões. E o Senhor Deus sabe, se você receber, você perde a sua alma. Do que adianta você ser bilionário no inferno? E aí Deus responde não para você, e você fica com raiva, mas sem saber que na verdade Deus está querendo preservar o seu coração e a sua vida eterna. Deus pode dar milhões ou até bilhões, e que Ele abençoe a sua vida com milhões. Inclusive você irá abençoar a igreja também, amém? Que Deus derrame sobre você milhões, vai ser maravilhoso. Irmãos, mas a questão não são os milhões, os bilhões, a questão é o coração. Porque se não houver estrutura no coração para receber aquilo que Deus deseja, saiba, Deus vai preservar o seu coração, porque Ele não quer destruir a sua vida. E lá estavam os judeus pedindo a destruição dos romanos, e Jesus veio para destruir o pecado e o diabo, que são aqueles que mais destroem vidas das pessoas. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras? Em Tiago responde isso. Tiago capítulo 4 versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. As guerras, elas vêm da inveja, da cobiça. Por isso que as pessoas brigam umas com as outras, irmãos tiram a vida de irmãos, irmão briga com o irmão, marido briga com a mulher, pais brigam com filhos. E Jesus vem atacar a raiz do problema.
que é o nosso maior inimigo. E é tão maravilhoso saber que esse inimigo tentou prender Jesus, mas ele não tinha poder para tal. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e venceu. E venceu para ir atrás de mim e de você na jornada da vida. Talvez você pense: eu já falei tanto mal de Deus, eu já fiz tanta coisa errada. Quando você saiba nessa noite que Jesus continua intercedendo por você e dizendo: Pai, perdoa-o. Talvez você tenha se afastado do Senhor, e que nessa noite você saiba que Deus tem buscado cercar você de todos os lados para chamar a sua atenção para Ele, para que você volte para a comunhão. Talvez você permaneça ali esperando. Saiba, Jesus vai dar a você o privilégio de experimentar esse derramar da glória dEle. Naquele domingo de Ramos, Jesus entrou na cidade e todas as pessoas reagiram com frustração, com afastamento e com ódio. Mas para todas essas pessoas, Jesus estendeu a mão e derramou graça, porque Ele não veio nos dar aquilo que nós queremos, mas Ele veio nos dar aquilo que nós precisamos. E foi naquele domingo de Ramos que as pessoas aclamaram Jesus, para depois virarem as costas para Jesus. Mas um domingo como esse, nós também somos lembrados de que Jesus é Rei, e Ele venceu. E Ele venceu. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Porque muitas vezes a forma que nós reagimos, quando as coisas não acontecem da forma que nós esperamos, porque muitas vezes nós não sabemos pedir, e aquilo que nós estamos pedindo muitas vezes vai nos corromper. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar agora. Que você nesse momento, você começasse a olhar para dentro de você, e que essa pergunta você começasse a refletir sobre ela. Como que você reage? Como que você tem reagido quando as coisas não acontecem da forma que você espera? Como que você tem reagido quando as coisas que você tem ali colocado diante de Deus não acontecem como você espera? Feche seus olhos agora. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar com vocês neste momento. Pai, te louvamos, Jesus, que venceu. O Jesus que não desistiu de nenhum de nós, estendo o perdão que vai ao nosso encontro, que nos cerca, que nos chama para ver e desfrutar da presença gloriosa dEle. Te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo Teu grande salvação, pelo amor que nos alcança, pelo amor que não desiste, pelo amor que insiste, pelo amor do Senhor por nós. Abençoe o nosso coração nessa noite, e se tem algum coração preso pelo pecado, que saia hoje daqui, hoje liberto dessa prisão. E se tem alguém aqui, ó Deus, oprimido pelo inimigo, que saia daqui liberto, que essas cadeias sejam quebradas, Pai. E Jesus venha, que venha como Rei, para reinar em cada coração aqui, em cada coração. E que pedimos, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Pai, para essas pessoas, ó Pai, assim como o Senhor intercedeu ali, Senhor, vai falando aos nossos corações agora. Que o Senhor esteja, Pai, ministrando-nos nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco, tem nos cercado, tem nos buscado. Pai, nós queremos, ó Pai, nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Muda o nosso modo de pensar,
Muda o nosso coração, Senhor. Muda o meu pensar, ó Pai. Muda o meu sentimento, Senhor. Amém. Ele é o Deus que nós confiamos. Ele é o Deus que nós acreditamos. Ele é o Jesus que vai ao teu encontro se você tem se afastado. Ele é o Jesus que intercede por você se você tem se levantado contra Ele. Eu queria fazer uma oração. Primeiro eu quero orar com você que nunca fez essa oração de entrega. Se é alguém que está aqui, se é alguém que está ouvindo pelas lives, dizendo: Jesus, entra no meu coração, seja o meu Salvador, Senhor. Senhor, eu quero
Eu quero te receber na minha vida. Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida em todos os dias. Que seja a minha direção, que seja o meu levantar e o meu deitar, que a minha mente seja conduzida por Ti, ó Pai. Toca em minha vida nessa hora. Toca em meu coração nessa hora, Pai. Eu entrego o meu coração a Ti. Pai, essas vidas, ó Pai, que sejam, ó Pai, entregues a Ti. Segundo seria para você que andava no caminho e se afastou. E você está longe, está lá no Emaús da vida. Mas não vive mais um compromisso com Jesus. O coração está frio, você está distante, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite. Foi Ele para te cercar e dizer: eu te amo, volta para casa, volta para mim. Eu te espero, eu te cerco, eu quero te ouvir. Pai, nós oramos e louvamos, ó Pai, por essas vidas, por este novo tempo que faz acontecer nessas vidas, porque todas as cadeias que aprisionam eles, ó Pai, estão quebradas, e o novo de Jesus, que haja paz na vida deles, e eles dão passo em direção ao Teu encontro. Toda acusação, todo conflito estão repreendidos na vida deles agora, em nome de Jesus. Deus nunca os abandonou. Venha marcar a vida deles hoje, Pai. Venha reinar sobre eles em todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha falado o seu coração da mesma forma que falou o meu coração. Porque o que nós muito fazemos é resmungar, reclamar. Mesmo que nós falamos que Deus sabe todas as coisas, que Ele é poderoso, que Ele que condena, que nada acontece sem que Ele permita, mesmo assim nós duvidamos das decisões que Deus toma. Quando as coisas não acontecem, como nós reagimos? Amém, queridos? Queria deixar o convite para vocês. Algum recado, pastora? Não? Domingo que vem a nossa ceia. Amém. Então não deixe de vir. Domingo que vem a nossa ceia. Terça-feira a nossa reunião de oração, é o nosso altar de adoração. Tem sido sobrenatural. Se você não tem vindo, é o momento que nós passamos aqui 1 hora, 2 horas adorando a Deus, se entregando a Deus, declarando que Ele é o Senhor. Amém. Terça-feira às 20 horas. Amém. Amém. Sexta-feira, quem não está vindo, fica aqui o nosso convite. A partir agora de todas as sexta-feiras, nós entramos numa parte, mas nós vamos estar falando sobre os dons espirituais. Você que deseja conhecer mais, você que deseja saber mais sobre os dons, nós teremos toda sexta, nós vamos estar ministrando sobre cada dom, sobre profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de cura. Vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Você que gosta disso, que você que gostaria de saber como que funciona, como não funciona, às vezes as pessoas têm dúvida, como Deus fala, como Deus não fala. Nós estamos aqui toda sexta-feira ensinando, trazendo algo para o seu crescimento espiritual. Convido aqueles que não estão vindo para que possam vir. Glória a Deus, nós temos várias pessoas que têm vindo e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e quem não está vindo é nosso convidado, amém? Glória a Deus. Não deixe de vir sexta-feira às 20 horas. Deus tem algo especial para você e Deus quer usar cada um de nós, amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje e para todos sempre. Diga amém. Aplauda ao Senhor. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe seus dias, sua semana.
Cumprimente quem está do teu lado. Abrace. Diga que Ele é especial. Amém? Glória a Deus. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu